Fala comigo, pessoal! Estamos aqui novamente começando mais um programa Bem-Estar para levar aquele alto astral, conhecimento, sabedoria e tudo mais aí para casa de vocês. Fiquem ligados, porque hoje estou aqui novamente com o meu querido apresentador Breno. Breno Monteiro, é um enorme prazer falar com você de casa, você que está assistindo, você que está ouvindo. E hoje tem um convidado mais que especial, né? Um convidado muito especial. Se eu fosse vocês aí, eu já pegava papel e caneta, já parava tudo que vocês estão fazendo no momento, para já anotar aí, porque vai ser assim, cada midset aqui que vai rolar. Mindset. Aí, ó. Então já pega o papel e a caneta que vai rolar coisa boa aí. É a mentoria. Quem tá aqui hoje com a gente? Bruno Henrique. Bruno Henrique, seja muito bem-vindo ao programa Bem-Estar. E a casa é sua. Eu que agradeço, tá? É uma honra. Obrigado pelo convite. O Renato. Tenho certeza que essa conexão vai trazer novas mudanças, novos impactos e com certeza nós vamos alcançar essa galera aí, transformando o mindset dessas pessoas para que elas venham evoluir e multiplicar em conhecimento aí. Muito Gratidão mais bom. uma vez, tá bom? Tamo Obrigado. junto. Vamos começar então, hein, galera? Papel e caneta na mão. E não foi fácil trazer ele não, viu? Foi não, eu liguei pra ele semana passada. Você tava lá em São Paulo, né? São Paulo, tava no evento. Aí de lá de São Paulo eu achei que você tava aqui em BH, eu liguei pra você. Você falou, não, vai ter um evento meu lá em BH. Falar nisso, como foi o evento? Cara, não sendo soberbo, mas sendo realista, a gente vai tratar com verdades aqui o tempo inteiro. É algo que eu prezo bastante, sinceridade. Então, pra mim foi real. Que legal. Eu falo tanto quanto de entrega, quanto organização, quanto as pessoas que estavam ali se doando, né, para receber alguma coisa que a gente estava entregando também. Foi algo fantástico, foi extraordinário. Bruno, eu já queria lançar a bola para você. Hoje a gente ouve muito falar sobre mindset, mas assim, é lógico que cada um tem uma concepção, a gente sabe que é a mudança do pensamento, mas o que você atribui ao mindset para o sucesso profissional do empresário, do empreendedor que está começando? Cara, quando a gente fala sobre mindset, a gente pode usar até de uma forma pejorativa, né? Ou então a gente vai ter vários argumentos para falar de mindset. Só que a minha forma de ver mindset é autoconhecimento, que muitas das vezes as pessoas também não sabem o que é o autoconhecimento. Tem gente que vai falar que autoconhecimento é se conhecer, e está muito além de se conhecer. O autoconhecimento é a convicção de saber que o seu inconsciente, ele trabalha muito mais por você do que você pensa. Então, quando você reproduz ou produz um autoconhecimento, uma autoanálise, você gera em você um estado de consciência. Esse estado de consciência faz com que você visualize qual que é o momento que o seu inconsciente está agindo e qual que é o momento que você precisa mudar a rota através da consciência. Vou resumir, né, de uma forma mais sucinta. O nosso cérebro ele é movido por ações e reações, através da neuroassociação, que é movimento de repetição, ou através de algum evento, através de algum impacto que foi gerado em nós. E nós tendemos a repetir isso diariamente. E o nosso cérebro, ele tende a mostrar para a gente um caminho através dessa assimilação, com a repetição, ou com aquilo, né, que nós vimos, ouvimos ou sentimos de alguma forma. E as pessoas não sabem, porque 85% do nosso cérebro é movido pelo inconsciente, por causa dessas coisas que nós ouvimos. Então, quando eu falo de mindset, é realmente trazer essa porcentagem de 15% ou a média da população de 6, 7, 8% ali para a consciência. O poder de tomar uma decisão na hora que tem que ser tomada. E aí, para mudar os padrões ali, seria um pouco disso. É o trabalho que você faz hoje, né? Para quem não conhece o Bruno, tem o Instagram dele aí, ó. Você pode seguir lá. Tá fazendo um puta de um trabalho, né? Sim. E assim, é o trabalho que você faz hoje. Você ajuda hoje empresários, equipes. Qual que é o seu forte, seu business, assim? Isso, vou entrar um pouquinho na minha história. Né? Sim. Eu já ia pedir isso, na verdade. Então vamos começar, como diz outro, vamos começar pelo começo. Contando um pouquinho sobre você. Eu sempre gosto de frisar de onde eu nasci, qual que é a minha origem, né? Eu nasci na Serra, aqui em Belo Horizonte, Beco São Sebastião, número 69. Não tive base familiar, tive envolvimento, né, com drogas na minha infância, adolescência ali. Quando eu comecei a me despertar para algumas coisas, através do valor que eu dou para minha mãe, pela pessoa que ela é, minha mãe me pegou com droga, eu decidi nunca mais usar drogas na minha vida. Ali algumas coisas começaram a mudar. Eu sempre falo que eu sou um cara abaixo da média. Por que abaixo da média? Eu não estudei. Eu fui formar o ensino médio em 2012 agora, fazendo Enem. Entende? Senão não tinha formado também. Nunca fui um cara de estudar, de ler, de nada. E ao acontecer essas coisas na minha vida, eu comecei a me interessar pela leitura.
E a leitura foi gerando em mim e despertando em mim o desejo de evoluir. Isso com qual idade? Isso aos 20, vamos pôr de 19 aos 21 anos de idade. 21 anos de idade eu tive um start mesmo de transformação. Eu bebi e usei droga no dia 19 de março de 2010 e nunca mais usei bebida, drogas, nada na minha vida. Nada. Por uma decisão. Né? Ainda que eu fosse dependente durante muitos anos por aquilo ali, quando eu tomei a decisão, eu entendi que aquilo já não fazia parte mais te da minha fez vida. Começou tomar muito essa cedo? decisão? Hã? Começou muito cedo? Comecei aos 14 anos de idade a 14. fumar, droga mesmo, cocaína aos 16 e fui dos 16 aos 21. 16 aos De 21. forma ininterrupta todos os dias Aham. praticamente, sabe? Caramba. E É. o que te fez tomar essa decisão de falar, poxa, eu preciso mudar a minha vida? Na verdade, a gente fica tentando buscar um porquê que tudo isso aconteceu, né? Se eu for usar aquilo que eu acredito, né? Foi Deus, literalmente, não tenho o que argumentar, mas eu não tive um motivo para virar e falar assim, algo aconteceu. Entende? Até para não se tornar algo assim como se Deus cuidasse mais de mim e não cuidasse do outro. Sim. Eu tenho convicção que foi ele, através dele, por ele, entende? Mas eu não posso virar e falar por que que isso aconteceu. Eu não sei te dizer. Uhum. Não tem palavra Foi para uma isso. decisão. Foi uma decisão. Posso te contar inúmeras situações que eu passei, né, sobrenaturais, experiências sobrenaturais. Posso detalhar aqui. Mas eu acho ainda que isso não é uma base. Uhum. Porque teve um porquê maior. Sim. Entende? Que eu também não sei te dizer qual que é esse porquê. Uhum. Interessante. Enfim, isso passou. Eu, aos 21 anos de idade, eu trabalhava no centro como barbeiro. Sou barbeiro desde os 16 anos de idade. E um dia eu falei com minha avó que eu queria montar uma barbearia. Já não usava droga mais, já não bebia, e etc. Minha avó foi e me deu R$1.000 para eu montar um salão. Minha mãe tinha um salãozinho no bairro Ermelinda, aqui em BH mesmo. Ela cedeu para mim um espaço numa parede dessa, assim. Eu comprei um espelho de 60 por 1, uma bancada de ardósia de 1,20 por 30 de largura, coloquei uma mão francesa, uma cadeirinha a gás mesmo, e comecei a trabalhar ali. Com 30 dias já não aguentava mais tanto cliente, tive que alugar a loja de frente pra minha mãe. Sabe? Tornou uma proporção muito grande, e isso eu com 21 anos de idade ali. As coisas começaram a mudar, eu não sei se vocês sabem, eu fui pastor durante 10 anos. Eu ia chegar Sério? nesse ponto. Fui pastor durante 10 anos. Muito aprendizado, é óbvio que foi isso que me formou, né? Faz parte da minha formação para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Mas comecei a trabalhar na igreja, etc. Outro nível de pessoas, Tocava outro na tipo de igreja. ambiente. Tocava, cantava, pregava. Faz de tudo, Enfim, né? fiz de tudo. Pra vocês entenderem que era algo muito sobrenatural que eu vi, em 6 anos de quadrangular eu batizei em média umas 120 pessoas. Uhum. Uhum. Sabe? Com muito pouco tempo de convertido, eu fiz muita coisa assim. Né? É óbvio que não tem nada a ver comigo, não tem dúvida disso. Mas só para vocês entenderem que eu sou muito intenso em tudo que eu faço ali. Comecei a cortar cabelo, né? Estourou, fiquei muito conhecido no bairro. Até o dia que eu cansei e falei, nunca mais mexo cabelo. Aluguei uma loja lá no São Benedito e comecei ali a trabalhar com consórcio, vender seguro de carro, proteção veicular. Até com 3 meses lá eu tive que fechar. Porque já não estava aguentando, não estava rentabilizando, etc. Fui trabalhar dentro de uma empresa, de uma pessoa. Acabou que eu e mais 3 pessoas compramos essa empresa. E quando eu fui descobrir, essa empresa estava mais do que falida. Enfim, tem uma história. Em 2016 eu quebrei e fiquei R$580 mil negativo. Uau. Doideira. Fui morar em Pirapora. Fiquei 1 ano em Pirapora. Aí lá fui pastor pastor titular da Igreja Quadrangular. Fiquei lá durante 1 ano. Passando também, desculpa a expressão, o pão que o diabo amassou. Voltamos para BH. Eu fui abrir a barbearia no Castelo. O que seria esse o pão que o diabo amassou? Você pode falar um pouco? Posso sim. Minha esposa ser cardiologista, querer almoçar e não ter dinheiro para almoçar. Sim. Entende? E ter que comer miojo e chegar num local... Escassez mesmo. Escassez mesmo. Chegar na hora do almoço dela, a faxineira tá fazendo uma sopa e a faxineira oferecer ela fala assim, uau, sabe? E me ligar chorando, falar assim, olha o cuidado de Deus na nossa vida. Isso era pastor. Pastor. Por que eu tô falando isso, galera? Porque eu também já fui pastor. Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que hoje a gente tem até, não sei o que você pensa sobre isso, condições de ajudar muita gente do que se nós estivéssemos, de repente, em cima de um púlpito, né? E eu falo isso também porque, às vezes, a galera que não conhece esse segmento, vamos dizer assim, né? Pensa que todo pastor é rico, é milionário, não sei, mas eu tenho muitos amigos pastores que, às vezes, passam algumas Passaram dificuldades, necessidade. né? De necessidade. Foi o que aconteceu com você, por exemplo. Sim. Né? Tratando como pastor, cara, se a gente for na íntegra da palavra, eu sou um cara que estudo muito, sou apaixonado com a Bíblia. Você vai
exemplo, a gente tá se conhecendo há pouco tempo. Sim, Eu sou uma das pessoas mais apaixonadas com Cristo que você vai conhecer na vida. legal. Mas eu olho literalmente pro verbo, eu olho literalmente para aquilo que ele fez. Quando a gente vai na íntegra da palavra de pastor, é aquele que dá o alimento. Correto? Ou seja, além de alimentar, e para alimentar, eu tenho que entregar alguma coisa meu para que o outro seja alimentado. Uhum. Então o pastor ele tem que dar a vida pela ovelha literalmente. Uhum. Infelizmente é algo que a gente não se vê. Entende? Então, Você acha que pastor está muito uma profissão assim? eu não acho não, é certeza, né? Não tem nem como eu não generalizar. É lógico que eu vou sofrer pancada agora de tudo quanto é lado, mas, desculpa a expressão também, eu tô cagando pra isso. Entende? Isso é convicção daquilo que eu quero pra minha vida. Tenho alguma coisa contra? Nada, pelo contrário. Eu acho que a religião em si, todas as religiões, têm um papel fundamental de ressocialização. Uhum. Porque se não fosse a religião, eu não teria me integrado novamente à sociedade. Entende? E Só na que época, o que que te fez abandonar ali, vamos dizer, ali, a carreira de pastor? eu não Essas tive um dificuldades? motivo específico. Eu acredito que existem águas que batem nos tornozelos, existem águas que batem nos joelhos, águas que batem na cintura, outras que vão cobrir todo o nosso corpo. Isso está falando ali praticamente de conhecimento, porque quanto mais você absorve conhecimento, menos você conhece. A verdade é essa. Cientificamente, quanto mais você acha que está buscando conhecimento, menos coisas você conhece. E isso faz com que, por eu ter buscado muito conhecimento, que eu começasse a despertar para coisas que a maioria não vão ensinar. E hoje eu posso falar, que eu posso te dizer e garantir que eu tenho hoje um papel muito maior como pastor do que quando eu estava em cima do púlpito. Acredito. Porque hoje, quando eu falo de mentalidade, eu não estou te falando como viver, qual que é o padrão de vida. Eu estou te ensinando a vida que você pode escolher a ter. Entende? É bem diferente. E quando eu estou em um púlpito, eu tenho que ensinar dentro de uma regra, dentro de um padrão. E se aquele padrão não serve, você também não serve para Deus ou não serve para aquela instituição. Então a liberdade ela está totalmente ligada ao que você quer viver. Não depende de mim. As consequências, você sabe o que é certo, o que é errado. E você vai pontuar aquilo que é bom e o que é ruim para você. Sim. Mas você tem a liberdade de viver aquilo que Deus garantiu, que é a vida e a abundância. E aí foi quando Aí foi você quando começou? Você abriu, eu tô doida pra saber, a Vai Brenda essa não parte, né? deixa. Vai, fala aí. Vai. Abriu a barbearia no Castelo. Isso, abri a barbearia no Castelo, né? Um amigo meu irmãozão, até chamo ele de pai, um cara sensacional. Tiago, gratidão pela sua vida, irmão, te amo. Ele me emprestou um dinheiro, né, com mais algumas coisas que eu tinha, montei essa barbearia, investi R$200 mil na barbearia. Qual que era o intuito, né? Como eu sempre fui empreendedor, o intuito é o quê? Eu vou montar algo bem diferente para atrair mais cliente, eu elevo o meu nome e automaticamente as coisas acontecem. Eu me tornei um dos maiores barbeiros de Minas Gerais, reconhecido mesmo, e dei muito curso durante 2019, 2020 e até um ponto de 2021, que foi 2020, quando começou a pandemia ali. E eu decidi entrar para o mercado financeiro com a barbearia, só que não dava retorno por causa da pandemia, e eu entrei para o mercado financeiro. Gravei um curso, fiquei 3 anos e meio no mercado financeiro e ganhei dinheiro de verdade no mercado. Em 2021, de agosto de 2021 até meados de dezembro de 2021, eu faturei aí em média líquido R$768 mil em 6 meses. O que eu fiquei 5 anos pagando, né? Como eu falei, passando o pão com o diabo amassou, em 6 meses, eu faturei quase o dobro disso. Legal. Aí já tinha esse propósito. Eu amo pessoas, eu amo ajudar pessoas. E era um propósito de palestrar, de ajudar mesmo com mindset. Alguns anos eu já tinha. Só que eu não tinha como fazer. Aí aconteceram algumas coisas no ano passado que me levaram a isso. Eu fraturei os joelhos, sou apaixonado de jogar bola. Eu acho que não existe nada na vida que seja melhor do que jogar bola. Futebol é bom. Joguei bola minha vida inteira e fraturei o joelho no ano passado. Rompi ligamento cruzado, ligamento anterior cruzado, colateral, lateral e os 2 meniscos. Uau. Aí tive que fazer uma cirurgia, tô parado até hoje. Pode ser que eu volte a jogar bola porque o propósito hoje virou outro, né? Óbvio que é possível ainda, mas não se tornou um propósito, uma prioridade ainda. E quando você fala que você foi pro financeiro, assim, exatamente o quê? Mercado financeiro? Sim. Forex, opções binárias,
Uhum. Eu conheci alguns chineses que manipulavam gráficos, então eu tinha parceria com chineses mesmo. Uhum. E foi o que me deu dinheiro mesmo nesse tempo, sabe? Esse período. Aí comecei com treinamento comportamental. Pra você, eu acho que vocês não sabem, eu comecei isso em agosto do ano passado. Ou seja, tem 7 meses. E em 7 meses eu consegui chamar a atenção de vocês pra vocês me chamarem pra estar aqui. Uhum. Entende? Ou seja, é tudo muito intenso. Até pedi o pessoal pra anotar aí. Experiência não é o tempo vivido, mas sim a intensidade de cada tempo ou momento vivido. Se vive, né? Boa. Verdade. E aí foi quando você criou o seu método? Eu criei um método, né? Eu tenho alguns métodos. Uhum. Eu tenho um método, que é a minha mentoria hoje, que eu ensino as pessoas a faturarem de 2 a 30 mil reais na internet, sem ter Instagram, somente desenvolvendo mentoria com script pronto, todo passo a passo pronto, tudo automatizado. A única coisa que as pessoas colocam é o rosto. Não precisa fazer live, não precisa fazer página de venda. Aí se torna loucura Não porque precisa fazer a famosa fórmula de lançamento. não precisa de fazer... Mas como assim sem ter Instagram? Hã? Como sem ter o Instagram? Na verdade, eu não criei, né? É óbvio que é a cópia da cópia. Eu só fui trazendo para minha realidade, dando um significado para mim. E eu faço questão de facilitar sempre a vida dos meus alunos. Paguei mentorias caras para isso, né? Para eu chegar ao conhecimento que eu tenho hoje. E para os meus alunos, eu não tive igual... Quando eu fiz as mentorias, não me deram. Me deram conteúdo e eu fui construindo. E para os meus alunos, eu nem permito que eles construam. Eu entrego tudo para eles, a construção toda. E ali é só eles replicarem e passar para frente. Então tem um método, né? Não vou entrar aqui no método, mas é o mesmo método que os grandes players usam, só que ninguém te entrega. Você fala muito de Entendi. método lá no seu Instagram, né? É. Você acredita que hoje, para se ter sucesso nos negócios, é quase que impossível se não tiver um método? É quase que impossível. Porque a metodologia é algo validado, é o passo a passo, é algo que já deu certo para alguém. Eu sempre falo que nada se cria, tudo se copia. Por quê? Deus já criou todas as coisas. O avião, ele não saiu do nada. Ele saiu ao ver um passarinho voar, uma águia voar, dali saiu o avião. O violão, ele não saiu do nada. Ele saiu através do som dos animais. As notas musicais e todos os instrumentos. Ou seja, tudo se copia, né? Não tem como criar mais alguma coisa. Então, quando eu viro e falo assim, eu tenho um método, o método é meu? Não. Eu desenvolvi algo através de um conhecimento que eu obtive. Sim. Como? Alguém me ensinou um método que deu muito certo. Eu trouxe esse método para dentro da minha realidade, a minha identidade, e hoje eu transmito esse método para frente. Eu vou até explicar de forma sucinta. Não é o objetivo falar de marketing digital, né? Mais mindset, mas o curso em si, qualquer curso que você vai comprar hoje na internet, ele é o que é. O que é? O que é que eu faço para ter resultado? O que é que eu faço para conseguir isso, para conseguir aquilo? Então você vai assistir lá 100 aulas e vai tirar suas próprias conclusões. Sim. E tem o como. Como? Para você saber como aquela pessoa faz, você vai ter que pagar a mentoria dela. Eu ia justamente te perguntar isso agora, porque você falou da mentoria e tudo, do método, e eu falar, mas como que a gente faz para diferenciar isso? Porque hoje, na hora que a gente abre o Instagram, a gente vê tantas vendas ali, né? De meu método disso, minha mentoria, o não sei o quê, o marketing digital e etc. A gente fica até meio perdido ali, né? Quais critérios usar para selecionar o conteúdo que a gente vai comprar, o Sim, curso que a sim. gente vai comprar e etc. Sim. Eu tô quase abrindo uma caixa preta para vocês, né? É. Eu falar isso. Você Pra fala, audiência, fala não pra compre audiência. curso. A não ser que você seja muito iniciante e ainda não entenda nada. Compre um curso para você entender o básico. Mas o curso, ele não vai te dar resultado. Ele vai te entregar o que é. Uhum. O resultado, você vai ter que aprender a metodologia. Como que eu aprendo a metodologia? Pagando a mentoria. Porque na mentoria você aprende como executar. Uhum. E agora, depois da mentoria, eu vou para onde? Na mentoria que entrega a cereja do bolo. Mas ainda tem algo acima da mentoria, que poderia ser uma consultoria. O que é consultoria? Quem faz? Quem tem o resultado que eu quero? Quem já atingiu através dessa metodologia? Entende? Que é o high ticket aí dos grandes players do mercado. Ou seja, se eu quero realmente ter resultado, foca na metodologia. Se você tiver condições de focar em quem faz através daquela metodologia, paga a consultoria. Porque a consultoria é o outro ou quem faz fazendo junto com você. A mentoria é ele te entregando para você fazer. Entendi. Fez sentido? Uhum. Mais ou menos isso. É bem isso, é bem isso. Eu ouço muito esses players também aí do marketing digital dizer o seguinte, que quando você vai comprar um curso deles online,
geralmente não é nada mais, nada menos do que aquilo que eles já entregam gratuitamente no YouTube. O que faz a diferença, obviamente, quando você está no evento, por exemplo, presencial, é a energia, o network. Sim. Você vai conhecer uma galera que até então talvez você não tinha acesso. E é por esse lado que a banda está tocando? É por esse lado. Eu falo com todos os meus alunos e todos os lugares que eu palestro, né, eu tenho oportunidade de conversar com alguém, foca em treinamentos presenciais por um motivo. Às vezes nem tanto a palestra, mas as pessoas que estão naquele lugar na qual você vai se conectar. Conexão. Eu não sei se vocês sabem, mas 85% das coisas que estão acontecendo aqui é por causa de um ambiente. Não sei se vocês já ouviram falar sobre nível neurológico. Uhum. Já ouviu? Nível neurológico é ambiente, base, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade e espiritualidade. Correto? Tudo, até a sua espiritualidade, acontece no ambiente. Como que isso acontece? Moramos no Brasil, a nossa cultura ela é africana e portuguesa, de acordo com a colonização. Mas nós desenvolvemos algo único, né? Brasileira, no caso. Então nós falamos a mesma língua, nos entendemos, temos comportamentos parecidos, capacidades parecidas, crenças quase as mesmas, né? Desenvolvendo uma identidade, que essa identidade foi aquilo que você acha que você é de acordo com o ambiente que você viveu. E a espiritualidade, que é íntimo e pessoal de acordo com o que você viu a vida mesmo. Quando você vai para os Estados Unidos, você está em um ambiente diferente, gerou um comportamento diferente, porque você vai querer aprender o inglês. Quando você aprende o inglês, você descobriu que você tem uma capacidade diferente que você tinha aqui, porque agora você é bilíngue. E você vai descobrir novos tipos de crenças, conhecer um novo Breno, uma nova Rebeca, e você vai falar assim, nossa, como que eu era há 10 anos? Olha a diferença. Como que eu era há 5 anos? Então você conheceu uma nova identidade sua. Automaticamente você vai ter uma nova espiritualidade. Entende? Ou seja, tudo isso que está acontecendo aqui é base de um ambiente. Então, se você vai para um treinamento, entenda que aquele ambiente é 85% dos resultados que você vai ter amanhã. Então, se conecte a pessoas que realmente fazem sentido com o estilo de vida que você quer. Que você quer levar. Entende? Então, faça treinamentos presenciais, faça mentoria, né, onde você possa se conectar com pessoas. Hoje em dia, as pessoas vendem contatos para terem network, porque é o que vale. Hoje eu estou me conectando com vocês de uma forma que a gente não tinha se conectado até ontem. Isso aqui pode gerar quantas oportunidades? Tanto para mim quanto para vocês. Uma troca, né? Entende? E aí é de forma até involuntária, é natural. Porque o ambiente faz isso com a gente. A conexão faz isso com a gente. Então sempre instrua as pessoas para irem para um objetivo, ao invés de comprarem 10 cursos no ano, junte esse dinheiro e pague uma mentoria. É óbvio que não é qualquer pessoa. Sim. Né? Você tem que achar quem tem um resultado com aquela área ou com aquele negócio que você está falando. Aquela expertise, né? Ô Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando, que do zero, a pessoa ela quer empreender, ela quer começar a gravar vídeo, ela quer ter um curso online, ela quer trabalhar com marketing digital e crescer nesse segmento que hoje fatura milhões, né? Sim, digamos de passagem. Por onde começar? Qual é o primeiro passo? Qual que é a dica que você daria para essa pessoa? Se nós formos olhar hoje dentro do marketing digital ou qualquer tipo de palestra, em qualquer nicho, todos vão virar e falar assim, tudo começa na mentalidade. É impossível alcançar aqui se não estiver bem claro aqui. Então tudo começa aqui para depois eu fazer aqui. Eu sempre ensinava na barbearia que antes de você aprender a cortar cabelo aqui, antes de você aprender a cortar cabelo aqui, aprenda aqui, porque aqui é automático. Prática, desenvolvimento. E para todo mundo começar, é começar a ter clareza. Desculpa. Para começar, é necessário ter clareza daquilo que você quer ter, daquilo que você quer ser e de onde você quer chegar. O que as pessoas não têm. Quando você vira para alguém e fala assim, quanto você quer ganhar? Ah, 3 mil reais pagava minhas contas. Ah, 5 mil reais pagava minhas contas. Ah, não tem valor, assim. Eu só queria ganhar mais do que eu tô vivendo. Quero ser rico, né? Entende? Quero ser rico. Ela não entende o valor que ela tem, ela não entende de onde ela tá, ela não entende de onde ela tá saindo, qual que é o ponto de partida e nem o ponto de chegada. Então, ela não sabe qual que é o ponto A e nem o ponto B. Então, o primeiro ponto é ter clareza. Ah, não, eu tô entrando pro nicho aqui que o Breno tá me ensinando a ser locutor. Correto? Então, qual que é o ponto de partida? Eu ter clareza na minha mentalidade que eu preciso trabalhar a minha voz para chegar a um estado X. Correto? Agora, como que eu começo? Anota no papel.
eu quero ser um locutor. Daqui 2 anos eu vou conhecer o Breno. Daqui 6 meses vou pagar a mentoria do Breno. Daqui 2 anos eu vou estar acima do Breno, vou estar faturando mais que o Breno, vou estar com o carro X, com a casa X, com o carro X. Entende? Dando nome para aquilo. Porque o nosso cérebro, ele trabalha através de repetição ou grande impacto. Crenças através do ver, ouvir e sentir. Então, se eu não visualizo com clareza o meu ponto de início e o ponto aonde eu quero chegar, qualquer coisa serve. Se você está ganhando 10, 50, 100 mil, qualquer coisa serve. E a escassez, ela funciona tanto para quem ganha milhões, quanto para quem ganha R$1.000, R$2.000. É aquele ditado, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai. Qualquer caminho vai. E você pode falar um pouquinho do seu método pra gente? Os 3 P's, você Método fala? 3Ps, isso? Isso. Beleza. Método 3Ps, né? A gente teve um evento agora. Performance, prosperidade e propósito. O que é performance? É desenvolvimento, é produtividade. É aquilo que você busca para si, para ter resultados palpáveis, tangíveis. Exemplo, você é personal, você trabalha com saúde, corpo, bem-estar. Correto? Sim. Isso tem tudo a ver com performance. É como eu me posiciono comigo mesmo. É muito bom a gente ter clareza disso. Porque se as pessoas querem realmente mudar de vida financeiramente, elas têm que mudar elas primeiro. Sim. O que as pessoas não querem é fazer dieta, o que as pessoas não querem é ir para academia, o que as pessoas não querem é fazer esforço. E eu tenho uma grande dificuldade de ensinar para as pessoas aquilo que não é realidade minha. Eu frequento academia há 1 ano de forma ininterrupta, a não ser o tempo que eu fiquei na cirurgia, etc. Por quê? Nunca gostei, sempre odiei academia. Mas eu vou te ensinar sobre performance. Então, antes de eu te ensinar, deixa eu mostrar que é válido, na prática, que funciona. Sim. Entende? Então, tem mudado a cada dia, é óbvio, por saúde. E automaticamente entra a estética. Então, a performance vai entrar nisso. Se tornar mais produtivo, ter mais energia, estar mais disposto a fazer aquilo que eu desejo e quero fazer. Porque é o que as pessoas têm vontade, mas não querem, porque elas não estão dispostas a pagar esse preço. Prosperidade é o poder de agir e reagir no estado atual com as condições que você tem. Ao invés de você dar desculpa, não tenho dinheiro, não consigo, não posso, não vai dar certo, você começa a entender que você é próspero no estado que você tem, porque você se posiciona no ambiente, no local que você quer estar. Até ontem eu estava numa reunião, e o rapaz falou assim, mas não é nem todo mundo que vive isso, porque tem gente que nasce na favela e automaticamente tem uma vida totalmente diferente, tipo eu mesmo, né? E eu virei pra ele e falei assim, observa, ele tava na favela, ele não se envolveu com droga, ele foi trabalhar em um lugar. Nesse lugar, ele conheceu outro tipo de pessoa que ele convivia na favela. Eu tenho problema com favela? Nenhum. Eu amo, eu tenho prazer de falar nisso, senão eu nem precisava contar isso na minha história. Mas só mostrar, exemplo, vou usar um termo, né, das redes, a favela venceu, é assim que eu trato, entende? Mas enfim, ele foi lá, começou a trabalhar num serviço, que nesse serviço ele começou a gerar esperança de ganho, de mudança de vida, porque o ambiente era diferente. Saiu fora da caixa. Ele saiu da caixa. O que que mudou? O ambiente. E se ele não saísse para trabalhar e conhecer essas pessoas? Ele estaria lá, provavelmente ia envolver com drogas, se não envolvesse com drogas, ia se habituar, né, àquilo que ele vivia. E é impressionante quando você sai da caixa, a quantidade de julgamentos, né, das pessoas que continuam lá dentro. É impressionante isso, né? Existe outra coisa para a grande massa de 98% a não ser cuidar da vida dos outros? Entendeu? É por isso que vem os julgamentos. É aí que entra o problema. Tá ficando metido, tá se achando. Até mesmo tá... religioso. Eu sempre falo que, exemplo, hoje as pessoas em volta e tá todo mundo falando, não, o Bruno mudou, o Bruno tá diferente, não, o Bruno já nem para aqui mais, etc. Eles não entendem. E não foi eu que mudei. É eles que não saíram do lugar. Não saíram do lugar, não se entendeu? Passa 10 anos e é a mesma coisa. É isso. E é óbvio que quem é produtivo não tá preocupado com o que o outro tá fazendo. Só julga quem não tem condições ou não tá disposto a fazer o que você faz. Entendeu? Isso é um problema religioso, é um problema de crenças. Não quero entrar nesse mérito, tá? Pra gente respeitar alguns momentos, mas outro momento a gente pode falar sobre isso. Claro. Mas é uma forma das pessoas entenderem que se não houver respeito, entende, umas com as outras, vai ser julgamento o tempo inteiro. E se você julga, você não consegue prosperar. Eu gosto daquela máxima lá do livro Segredo da Mente Milionária, né? Pensamento geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Resumindo, tudo isso aqui tem a ver primeiro com aquilo que a gente começou no início, o pensamento, o mindset.
Totalmente. Você acha que... Só que aí eu queria te fazer levantar uma bola aqui. Tudo começa no pensamento, da forma como você pensa. Mas a forma como você pensa depende também da frequência, do local que você tá. O local, o ambiente, faz a diferença? Tudo, desde o princípio eu tô frisando que 85% Total. de tudo que você vive, que você fala, que você age e reage, está ligado ao ambiente. Então, quando eu falo que o meu pensamento, exemplo, o seu cérebro ele não processa o desconhecido. Então, se eu vir aqui agora e te ensinar algo que você ainda não aprendeu, ele vai gerar em você uma resistência. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Desculpa, tá, gente? Pode? Manda brasa. Claro. Fala Vou dar só um aí, exemplo. não gosta de polêmica. Vai dar problema mesmo, mas Vai tudo bem. dar. É só um exemplo. Hashtag Se eu deixa comentar. Se eu pegar a história bíblica, por tudo aquilo que está na Bíblia, os contextos bíblicos, com a história bíblica, com a narrativa dentro da tradução, desde o hebraico, do grego, do latim, do aramaico, não existe a palavra inferno. Quando eu falo isso para quem é religioso, a pessoa fala assim, mas o que esse cara tá arrumando? O que esse cara tá falando? Mas a pessoa nunca parou para estudar o que significa inferno. Ela nunca parou para querer ler na íntegra se inferno veio de lá ou se não veio de lá. Só um exemplo. Não quero nem entrar no mérito. Pode deixar os outros bater aí. E outro dia a gente fala sobre isso. Mas porque o seu cérebro ele nunca processa o desconhecido. Se você escutou a vida inteira que quando chega aqui, o que você vai fazer? Esse cara tá ficando doido. Porque ele não vai processar aquilo que ele não teve acesso. Tá fazendo sentido? Claro. Total. Ou seja, quando eu falo do pensamento, o meu pensamento só processa porque ele teve acesso. E quando que eu tive acesso? Quando eu estava em algum tipo de ambiente. Eu tive que ter escutado de alguém, eu tenho que ter ouvido, visto, ou até mesmo ter sentido. Isso só esses sentimentos, essas reações, só promove dentro de algum tipo de ambiente. E o ser humano já tem essa necessidade de pertencer a um meio, né? Que seja um meio sei lá, de alguma religião, ou da escola, da faculdade, da balada. A gente tem essa necessidade de pertencer a um meio, né? Sim. É necessidade mesmo, né? É aí que entra também mais inúmeras crenças. Eu já tive complexo de inferioridade. Por quê? Eu me senti excluído, muito pobre. Eu estudava no Barão do Rio Branco, a escola pública, mas no meio da Savassi, ali na Getúlio Vargas. A maioria dos meus amigos falava de computador e eu fui saber o que era computador com 16 anos de idade. Entende? Complexo de inferioridade, complexo de feiura, necessidade de aprovação, que eu fui quebrar isso depois de velho, por causa disso. Eu queria me sentir inserido dentro de um X ambiente, né? Foi o que aconteceu comigo até com a religião. Porque quando eu comecei a fazer parte daquilo ali, eu falei, me encontrei. Entende? Não é todo mundo, mas aqui tem pessoas que me valorizam, aqui tem pessoas que tá me fazendo bem, aqui tem pessoas que estão me motivando. Entende? A gente tem essa necessidade. Isso é legal, né? Hoje eu moro em São Paulo, né? Mas eu já morei lá, você falou de São Benedito, né? Sim. Santa Luzia. Eu tava até com o Nito, um abraço, o Nitão deve estar assistindo Nito Landau? a gente. Eu vi ele conhece? agora no almoço, não consegui nem Agora? comentar ele. Nós tava falando de negócios esses dias. Ele mora lá no seu bairro, no Castelo. Aí amanhã vamos até tomar um café junto. Ele tava falando assim, Brenão, quando eu morava lá em Santa Luzia, eu ia na padaria, eu pegava minha BMW na padaria, só eu que tinha BMW, um carro legal, não sei o quê. Hoje eu vou aqui na padaria, a minha BMW é um carro simples, perto dos outros carros que eu vejo aqui. Ele estava falando exatamente disso, da frequência do ambiente, do local que ele está, que força ele a subir o nível da régua dele. Sim. Então isso faz toda a diferença também, né? Às vezes tem gente que prefere treinar numa academia melhor, por quê? Não é por causa do equipamento, né? Aí até bem a sua área. É por causa das pessoas que estão lá, é uma outra frequência, é outro ambiente. Network, né? Tudo. Sim. A gente precisa entender que as oportunidades, né, que nós queremos ou que nós sonhamos está dentro de algum tipo de ambiente. Se eu não me inserir nesse ambiente, quando que eu vou ter oportunidade? Nunca. Então, se eu quero amanhã faturar 100 mil reais mês, eu tenho que começar a andar com pessoas que faturam 100 mil reais mês. Você faz trabalho de... não seria meditação a palavra? Visualização? Faço. Em todos os treinamentos meus, quando eu não levo uma carta do futuro, eu vou levar um quadro dos sonhos, até mesmo uma carta para o presente, algum tipo de dinâmica assim. Que é a forma que as pessoas têm de ter clareza. Vou dar um exemplo, a carta do futuro, como que funciona? Eu falo sempre o mentor do futuro. Mas no princípio a gente mostra ali que é uma carta para uma pessoa especial. Então vem cá, escrevo. E é impossível.
a gente não permite com que escreva palavras negativas. Então vira aqui e fala assim, ó. Então a Rebeca é uma pessoa muito especial para mim. Rebeca, eu desejo você todo sucesso do mundo, eu sonho que você tenha carro X, que você ande de tal forma, que você vive visitando vários países, e eu declaro aquilo tudo lá sobre a Rebeca. E no final do evento, eu vou lá e peço aquelas pessoas para lerem aquela carta, como se fosse o mentor delas do futuro. Só que elas não sabem que é a mesma carta que elas escreveram. E elas vão descobrir que aquilo que eu desejo para a Rebeca é aquilo que eu tenho que viver, porque eu não consigo transmitir aquilo que eu não tenho. Entende? Então, se eu desejo pra você, é a minha verdade, é aquilo que eu desejo pra mim. Eu já trouxe uma clareza pra dentro de mim que eu não tinha. E eu sempre falo, se você quer viver, tá aí nas suas mãos. Mas é necessário visualizar. É muito importante entender que como trabalha com repetição, né, através de algum impacto, alguma coisa, é assim que o nosso cérebro entende as coisas. Todas as vezes que eu visualizo uma carta que me impulsiona, que me dá esperança, o meu próprio cérebro gera energia nas minhas células que me impulsiona o meu corpo a fazerem coisas, entende? Ou até mesmo na academia, e é automático. Quando pensa que não, eu estou no ambiente certo, na hora certa, preparado para receber a sorte, a oportunidade correta. Top. Entendeu? E legal que você estava falando sobre que você ensina como também, né? Sim. Porque eu estava até conversando com um pastor recentemente, ele estava falando assim, Rebeca, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas saem apresentando pra gente, entregando várias chaves, né? A chave do sucesso, a chave disso, a chave daquilo, mas não mostra as portas, né? Isso. Então, acho que é muito disso também, né? É o que a gente fala muito do curso, né? O curso vai te entregar esses vários códigos, entende? Para você abrir uma porta dessa aí, você vai ter que estudar demais, ter que ter uma mente muito avançada, um QI. Eu sempre falo de QI, porque como eu sou um cara abaixo da média, automaticamente eu não tenho um QI elevado. Isso é óbvio, eu tenho um QE. QE é um equilíbrio emocional. Eu acho que vai ser muito raro, ou vocês nunca vão me ver estressado. Mas acontece. Né? Mas eu ressignifico rápido, não tenho vergonha de pedir perdão, então sou um cara que erro muito rápido, mas corrijo muito rápido. Trabalha muito seu emocional. Isso. Então eu tenho o EQE muito elevado, mas o QI não. Eu tenho dificuldade com tecnologia. Comprei um MacBook, cara, que eu passo até mal pra mexer no MacBook, pra você entender. Entende? Então, eu posso falar de vários códigos, mas tem coisa que eu não vou acessar. Porque eu vou ter que estudar. Não vai entrar na minha cabeça. Mas quando eu aprendo um passo a passo, é impossível. Porque é só seguir. Passo 1, passo 2, passo 3. E por falar no passo a passo, a gente está falando sobre o seu método, né? O Bruno tem um método dos 3 P's, né? Então a gente já falou sobre a prosperidade, falamos sobre performance. a performance, aí falou um pouco também da prosperidade, mas o propósito. O que te faz pensar assim, poxa, hoje eu vivo o meu propósito e, sei lá, quando você era pastor, quando você tinha barbearia, talvez você não vivia o seu propósito ou vivia de maneira diferente? Eu tinha convicção que eu não vivia o meu propósito. Até porque você não vai aprender sobre isso dentro da igreja, que eu vou te ensinar agora. O propósito é aquilo que você nasceu pra fazer ou nasceu pra ser. Deus tem um propósito sobre você? Tem. Lá no princípio ele garante isso. Você pode ter um propósito sobre a sua vida? Pode. Se você quiser viver de água, você vai viver de água. Se você quiser viver de comida, você vai viver de comida. Se você quiser viver treinando, você vai viver treinando. Tudo pode virar um propósito na sua vida. Mas o propósito original, ele não vai mudar nunca. E aonde que está o propósito original? Eu sempre falo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é princípio? Dentro da sua forma de ver. Fica à vontade. Seus valores. Valores. Coisa imutável para você. Né? Imutável, inegociável? Isso. Sim. Pra você também? Sim. E princípio não tem a ver com isso. Porque quando eu falo que princípios são valores inegociáveis, ou são uma regra, ou é um mandamento, qualquer coisa do tipo, eu tô falando que todos os dias eu quebro os meus princípios. Correto? Não que você não quebre, porque você quebre mesmo conhecendo o outro princípio. Eu vou mostrar agora. Princípio, a palavra já diz. Princípio. É aquilo que tá lá no início. Se eu pegar Gênesis 1, Gênesis 1 vai dizer assim, Gênesis 1:1, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 2, a terra era sem forma e vazia. Há um espaçamento de tempo ali, né? Não vou entrar em méritos aqui, mas ali Deus não tinha criado o ser humano. Então era o princípio do homem? Não, era o princípio da criação, era o princípio da terra. Aonde que entra o princípio do ser humano? Gênesis 1:26. E façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Né? Criou Deus, homem e mulher, os abençoou, eles disse, dominai sobre as aves do céu, sobre os répteis da terra, sobre todos os animais que rastejam na terra, né? Enfim, mudei o réptil aqui, mas deu para entender. E logo no 28, primeiro princípio, domine, porque ele falou, dominai, ele te deu uma ordem, você nasceu para dominar as coisas. Segunda ordem que ele te dá, semeie,
Gênesis 1, 28. Terceira ordem. Multiplique ou submeta. Cada Bíblia vai estar de um jeito ali, mas vamos lá. Multiplique. O que é multiplicar? Eu só consigo plantar manga e colher manga se houver uma multiplicação. Então eu tenho que semear, regar, cuidar e houve uma multiplicação. Está cheio de manga. E agora eu submeto ou sujeito, que é o quarto princípio. O que é isso? É quando eu sirvo o outro. Então eu não posso te servir, eu não posso te dar amor, eu não posso te dar carinho, não posso te dar atenção, sem antes ter multiplicado isso em mim. Porque eu multiplico para mim e agora eu vou lá e te sirvo. Quando eu te sirvo, eu vou para o quinto princípio. Governe. Por que eu passo a governar? Porque eu te servi de tal forma, servi sua casa, servi sua alma, servi seu espírito, servi seu corpo, que é impossível não gerar autoridade sobre você. Aí o que você faz? Você vai lá para o último princípio. Povoai e encher a terra. Você falou quantos princípios? 6. Mas para mim você não falou o principal. Qual? Gênesis 1, 26 diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Se a gente é imagem e semelhança, a gente vai falar do quesito da identidade. É aí que eu vou chegar depois. Porque imagem e semelhança, ela não é princípio. Entende? A imagem e semelhança, ela é só característica, é o seu caráter. O princípio é aquilo que ele determinou sobre você. É aquilo que você nasceu para ser. Entende? Então ele foi lá e deu as ordens. Até povoar a terra. Como que eu povoo a terra? Quando eu gerei autoridade, eu vim cá e trouxe para você tudo aquilo que eu tenho. Você passou para Rebeca, 1 mais 1 é igual a multidão. É impossível não prosperar. Aí, qual que é o propósito? Prosperar, enriquecer, dar certo na vida. E seu conceito de prosperidade é? Independente da situação que você esteja, haja e reaja, ressignificando ou gerando novas possibilidades, mas não dando desculpa. Legal. Entende? Que não tem a ver. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Prosperidade é não parar, é buscar evolução. Sim. Então eu vou lá na imagem e semelhança. Aí eu entendo o propósito. Porque eu entendi que eu tenho uma identidade. Qual que é a identidade? Que você é pecador, que você não vale nada, que você vai pro inferno? Não. Sua identidade é aquilo que Deus estabeleceu. É imagem e semelhança. Deus Normalmente é a gente imutável. fala, né? Ah, não negocie os meus princípios, não quebre os meus princípios, né? Entende? Só de não prosperar você já quebrou. Justamente. Entende? Só de você não governar suas emoções, seus sentimentos, seus relacionamentos, seu ambiente, você já quebrou. Por que você acha que a igreja, eu não vou dizer a igreja, vamos dizer a religião, e algumas religiões têm tanta dificuldade assim de debater temas como a prosperidade, por exemplo? Ou distorce, né? O que muitas fazem por aí. Eu não acho que eles têm dificuldade de debater. Eu acho que eles têm dificuldade de falar sobre a verdade. Falar sobre a verdade. Porque quando eu te ensino a prosperar, você não vai depender daquilo ali mais. Justamente. Entende uma coisa, Jesus veio para te dar vida e vida Abundância. abundância. Quantas pessoas você conhece que tem vida e abundância? E quando eu falo abundância, não é dinheiro não, porque tá cheio de milionário aí que não tem vida. Não tem a ver com isso. Abundância é equilíbrio emocional. Quando eu falo de equilíbrio, porque o equilíbrio em si não existe, mas é você saber um pouco mais sobre você, é você parar de ficar cuidando da vida dos outros, é você parar de ficar brigando com os outros à toa, é você parar de ficar vendo defeito em poucas coisas, entende? É vida abundância. Abundância é o quê? É a ausência de necessidade e é onde você está sempre olhando para ser abundante, para frente. Por que a igreja não quer te ensinar isso? Não é só a igreja não, tá? Qualquer instituição, seja religiosa ou não religiosa. Porque a partir do momento que você conhece a liberdade, você não depende daquilo mais. Entende? Porque a liberdade, ela tá pautada naquilo que você quer pra sua vida, não do que eles querem pra você. É isso que é o problema pra igreja. Se eu for falar da forma que eu leio, das traduções, etc., o cara vai virar e falar assim, nossa, mas agora o cara vai sair, vai usar droga. Tá bom, eu uso. Não. Vocês me veem bebendo, vocês me veem aprontando, etc. Não, cada um escolhe a vida que quer. Eu posso. E por que eu não faço? Porque eu não quero. E se eu quisesse? Eu não faria? Verdade. É escolha. Então, o que as pessoas usam com medo de falar a verdade é que agora ele vai sair, vai desviar, usa os termos pejorativos que eles usam lá. Entende? E eu vou perder essa ovelha. Vai perder? Vai perder pra quem? Porque você tá disposto a dar a vida pela ovelha? Você tá disposto a abrir mão de comer a picanha pra ir lá resolver o problema da ovelhinha? É o que você falou do propósito do pastor, né? Só dando um recado aqui pra você que tá assistindo aí o programa. Gente, compartilha. Tá vendo esse joinha que tá aí?
dá um like, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, porque às vezes tem gente aí que tá assistindo que não concorda com alguma coisa, né, Bruno? Que a gente tá tudo falando. certo, Tá não tem tudo problema não. certo. Já deixa aí no comentário também que nós, nossa equipe, vamos ler tudo depois, né? O papo tá alto nível. Vai lá. Eu até falo, cara, que eu nunca, quando expresso alguma coisa, eu quero que as pessoas concordem. Eu quero gerar interrogação. Sim. E se gerou interrogação, o que as pessoas têm que fazer é buscar o conhecimento para saber, será que ela tá certa? Será que ela tá errado? Eu aprendi dentro do segredo da mente milionária, que ele fala assim, ó, se você quer aprender de verdade, esteja disposto a desaprender. Porque as pessoas estão cheias de crença. Crença é o quê? É convicção de alguma coisa que você acha que é verdade. Então, quando você está cheio de crença e o seu cérebro não processa o desconhecido, e eu falo qualquer coisa que você não acredita, você se arma. Natural. Então, se eu gero interrogação na sua cabeça, você vai fazer o que eu fiz a vida inteira. Vai lá e lê, procura no original, o que significa, como que significa, qual que é o contexto daquilo ali, até porque eu busco muita coerência naquilo que Jesus garantiu. É desconstruir para construir, né? É isso aí. Sobre isso. E como é que funciona, assim, a sua mentoria, a sua consultoria? Como é que você vende ela, assim? Conta pra gente. Hoje, todos os eventos que eu fiz, desde o ano passado até agora, tudo no orgânico e ninguém acredita. Sem investir R$1 em tráfego mesmo. Agora que eu comecei a subir tráfego, então vocês vão ver mais campanhas minhas aí, anúncios meus. Mas tudo no orgânico. Estar no ambiente certo, né? Se envolver com as pessoas certas, porque as pessoas vão te promover. E foi o que aconteceu comigo. Conheci pessoas maravilhosas no meio do caminho, que trouxeram outras pessoas que chegaram, se conectaram com a minha história, se conectaram com o meu conteúdo, automaticamente trouxeram outras pessoas e assim foi criando uma rede. Eu tenho um café com network hoje, que eu sempre reúno de 10 a 12 pessoas ali só para tomar um café, levo conteúdo para elas. Tenho o churrasco network, onde hoje está batendo aí na casa de 40, 50 pessoas. Eu só iniciei o projeto, mas tem uma equipe que faz tudo acontecer por trás. Entende? Ali a gente... Mas essas pessoas são selecionadas por você? Como que funciona? Tá tudo dentro do grupo, a gente abre, os 40 primeiros que colocaram ali, vai com a gente. Lá é um dia inteiro de churrasco, a gente paga aí em média R$67, é para custear mesmo o evento. Conteúdo e network. Aonde de lá, né, eu tenho inúmeros alunos lá dentro, que vamos supor que você esteja lá, você vai atrair alguns alunos ali também, e a ideia é essa mesmo, é crescer de forma mútua. Entendeu? A gente tá com essa ideia de trazer uma fraternidade que em Belo Horizonte praticamente você não vê. Cada um por tudo isso aqui em BH? Tudo isso em BH. Esse evento mesmo que você fez em São Paulo foi com esses contatos? Isso. Lá, na verdade, eu fui participar de um evento. O meu evento foi aqui. Ah, sim. Eu fui pro evento na quinta-feira, cheguei no domingo, e no domingo, na segunda-feira, eu já tinha o meu evento. Já tinha o seu evento aqui. Isso. Ah, tá. Então, minha mentoria em si, hoje, né, dizendo, eu pego na mão do meu aluno, vou até falar mais do que eu deveria. Qual que é o meu maior propósito da mentoria? É ganhar dinheiro? Não, dinheiro eu vou ganhar. Não tem pra onde correr. Eu trabalho, é pra isso. Então, claro, ele vai vir atrás de mim. Não tem dúvida disso. Só que o objetivo é fazer com que as pessoas, como que eu posso dizer, tomem uma iniciativa, dê um start. Porque todos os meus mentorados que entraram pra dentro do meu negócio, ao invés de somente ensinar como fazer ou como fazer, eu pego na mão dele pra fazer junto com eles. Isso seria uma consultoria de high ticket de qualquer grande player. Entende? Mas qual que é o meu objetivo? É realmente tirar as pessoas daquela vida escassa e trazê-las para um novo nível. Vai chegar uma hora que o meu conteúdo já não vai ser suficiente mais. Só que eu já despertei nela o desejo de ir para esse conteúdo aqui. E tem um nicho específico, assim? Você fala, a minha consultoria, a minha mentoria é para tal perfil de pessoa. Isso aqui, para alguns players, pode soar até de uma forma chata, né? Esse cara ainda não definiu um nicho. E se eu pegar os grandes players mesmo, você pode observar que eles não nicham. Os grandes players. E eu não nicho. Minha mentoria é para quem quer. Para quem entende? quer. Ainda que eu tenha que desenvolver algo pro Breno, com toda a expertise que eu tenho, nós vamos fazer algo personalizado. E eu vou garantir resultado pro Breno. Entende? Porque E eu a tenho diferença condições está disso. justamente nisso, no personalizado. Principalmente. E quando eu falo de comportamento, né? A gente vai falar de mindset, a minha mentoria não é mindset. Eu incluo o mindset como o bônus. Entende? É 1 a 1, trocar ideia mesmo, desenvolver alguma coisa diferente, quebrar uma crença. Você tem uma esteira de produto já? Tem. Entende? A minha mentoria hoje, o maior objetivo, literalmente, é puxar a pessoa pro próximo nível. Então, eu vou ensinar ela a fazer dinheiro. Emocional a gente trata. Com conversa a gente trata.
entende? Com consultoria, enfim. Eu sempre faço questão de encontrar com os meus alunos, sempre estar perto dos meus alunos, deixo aberto para me chamar a hora que quiser. Vai fechar uma mentoria, porque eu ensino pessoas a criar suas mentorias. Tiver dúvida, antes de ir lá para a reunião com ela, me liga. Deixa eu visualizar como que você está apresentando isso, vamos corrigir uma coisa, ou vamos acrescentar isso, vamos mudar a narrativa. O que vende de verdade se chama história. As pessoas não entendem Famoso isso. storytelling. Você fez isso a é mentoria. interessante, rapidinho cortando, porque eu estava justamente há um tempo atrás conversando com o Fábio Lacerda, né, com o meu aluno. E aí ele tinha acabado de voltar, tinha acabado de voltar do poder do network que teve em Orlando, né? E aí ele numa conversa e tal, ele falou assim, grande parte das coisas que o Thiago Brunet, por exemplo, passa na mentoria dele, são coisas que ele já passa ali no dia a dia, nos conteúdos do Instagram, nos podcasts, nas coisas que ele participa. Mas o que faz diferença ali, que todo mundo que compra, né, tem muito resultado e tal, etc., é entender ali a realidade da pessoa. Às vezes é ali o tete a tete com a pessoa, tipo assim, minha vida é assim, tá, olha, é isso aqui. Tipo, é essa personalização, vamos dizer assim, Sim. que muda completamente o contexto. Porque uma coisa é a gente pegar ali uma palavra, né, ali no Instagram, ler aquilo ali e tal. Outra coisa é direcionar aquela, talvez, mesma palavra para uma coisa específica na sua vida, né? A mentoria, a palavra já diz, né? É aquele que mentora. Quando você fala mentorar, você já está falando, eu estou te mostrando um caminho. A gente pode descobrir inúmeros caminhos no meio disso, mas eu estou te mostrando um. Né? E você pega na mão e vai mentorar aquela pessoa e direcionar. As pessoas têm banalizado mentoria aí. Tem vendido mentoria de qualquer jeito. Não querem pegar na mão do aluno, só querem o dinheiro, literalmente. Só querem a venda, né, do produto ali. A minha intenção, é óbvio. Dinheiro paga a conta? Paga a conta. Mas não é o foco principal, porque ele vai atrás de mim. Pode ter certeza disso. Entende? Para quem já saiu de 580 mil negativo, e hoje tem a vida que eu tenho, então eu tenho certeza que vai vir atrás de mim. Mas quando eu pego na mão do meu cliente, eu tô deixando legado, cara. O maior propósito é você entender que você morreu amanhã, mas você não morreu no coração das pessoas. Isso aí eu vou levar pro resto da vida. É aquela coisa, né? Tem gente que fala assim, mas você vai fazer isso pelo propósito ou pelo dinheiro? Eu já ouvi gente falar os dois. Os dois. Andam juntos. O dinheiro, como o dinheiro é consequência de um bom resultado, né? Para explicar para vocês de uma forma mais clara, tempo é... Porque não é dinheiro. Tempo é o maior ativo do ser humano. Eu vi sua mentoria. É uma palavra frase. A galera fala... porque não é dinheiro, não. O bloqueio faz com que você fale que tempo é dinheiro. É a primeira palavra que vem na sua cabeça. E tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Se você não tem vida, você não tem tempo. Se você não tem tempo, você não tem dinheiro. E quem não valoriza a vida, troca o tempo pelo dinheiro. É por isso que as pessoas estão trabalhando 18, 20 horas por dia, no trabalho braçal, não consegue tirar umas férias, não consegue vir escravo daquilo ali mesmo. Porque não aprendeu a dar valor no tempo, que é a própria vida. Entende? Então, quando a gente entende isso, as coisas partem para um outro caminho. Então, é propósito, é dinheiro? Não, é propósito. Tá aí o dinheiro. Ele vai vir. Meu tempo é valorizado, minha vida é valorizada. Proporcional. Entendeu? Eu vou ficar gastando tempo, gastando energia com coisa que não tem a ver com o meu propósito mais? Não. Então, automaticamente, eu vou fazer mais dinheiro. Legal. É foguete, como chama? Foguete, Valtinho, foguete, brabo. Seu mentor? Meu mentor hoje. Fizeram um curso? Na verdade, eu comprei a mentoria dele, né? Eu sou um cara que executo muito rápido as coisas, dá pra ver que eu sou bem acelerado mesmo. E o Valtinho falou, tive um primeiro encontro com ele, ele virou e falou assim, se você quer mudar de nicho, gere um movimento. Eu coloquei a data para não mexer com o mercado financeiro mais, porque eu tinha uma última mentoria para entregar. Entreguei a mentoria, falei que não mexia mais com o mercado, desvinculei totalmente, cortei o cordão umbilical e falei, cara e coragem. E ele falou assim, gera um movimento. Eu fui lá e comecei o Churrasco Network. Do Churrasco Network eu comecei o Café com Network. Do Café com Network eu fiz a imersão, O Segredo da Riqueza, que não tem nada a ver com dinheiro, mas todo mundo vai achando que é dinheiro. Sim. Enfim, e fiz os outros eventos aí até chegar no método 3P agora. Mas aí eu tive um outro momento, o Valtinho falou uma outra palavra comigo. 2 palavras pra mim foi suficiente pra eu desenvolver um método e fazer tudo isso que eu fiz em 6 meses aí. Ele é muito bom. Quem seria o seu outro? Você tem alguém que você modela assim, que você se inspira? Eu tenho, na verdade, eu tenho alguns que eu modelo e cada um a gente extrai aquilo que a gente identifica mais. Pode citar alguns? Pablo Marçal,
um dos mais fodas que Sim. tem, não tem o que falar. O cara é disruptivo mesmo. Disruptivo, literalmente. Né, literalmente. O Wendel Carvalho também, disruptivo, um cara extraordinário. E pegar um que chama muito a minha atenção e que eu não tenho tanto contato assim, mas o Joel J. Porque ele vai falar muito de Ele é performance, foda, né? Muito foda. Mas é um cara que eu consumo menos conteúdo, mas é um cara acima da curva também. Extraordinário. Porque hoje também tem essa questão, né? A gente estava até falando mais cedo. A internet tem tanto conteúdo que você tem que direcionar quem que você está seguindo, se tem a ver com o seu propósito, tem a ver com o seu nicho, porque senão tem aquilo que a galera fala aí, a tal da overdose da informação, né? O camarada fica igual você falou, compra curso disso, curso daquilo, e ele mesmo não está fazendo nada. Sim, sim. Eu acho que... E até uma brigazinha, assim, entre alguns desses que você citou, assim, né? Porque, por exemplo, eu acompanho muitas pessoas também, assim como, por exemplo, o Thiago Brunet, Sim. né? O Paulo Vieira, Sim. muitos assim. E aquela polêmica, né? Qual? Mas assim, o Pablo Marçal, ele veio de muita polêmica, né? Assim, ele teve uma época de ascensão, assim, e depois começou, tanto que ele meio que anda mais sozinho, assim, né? Por causa de muitas polêmicas que ele se envolveu e etc. Então, para uma grande parte da galera, assim, ele não é muito bem visto, assim. Isso se chama marketing. Eu ia falar mesmo. Ele é intencional. Brand, né? Não é à toa que ele é um dos mais disruptivos no Brasil. Porque ele não tá caçando polêmica por caçar. Tem um propósito comum. É de forma intencional. E é o erro que nós cometemos. E é por isso que nós não prosperamos de tal maneira. Mas você não acha que ele acaba usando, assim, Deus de uma certa forma? Mas você há de convir comigo que usar Deus pode ser pejorativo, principalmente por aquilo que a religião ensina? Eu costumo falar. Você vai ver eu falar de Deus mais bem do que a maioria das pessoas que você conhece na vida. Porque o meu maior foco é não anular o que Cristo fez. Enquanto as pessoas anulam isso todos os dias. Jesus fez de graça e por amor. Mas todo mundo está tentando pagar o preço disso. Eu não aceito isso. É coisa minha. Respeito quem faz diferente. Só que eu sempre falo, eu não coloco Deus nas minhas coisas. Porque é impossível colocar alguém que já é. Entendeu? Pablo não fala de Deus por falar de Deus. Se ele acreditar ou não, é a realidade de Deus nele. O ateu, vou dar um exemplo. O ateu, ele não acreditar em Deus, ele pode estar em um estado de consciência que ele não acredita. Mas como ele é movido por um inconsciente, o inconsciente dele foi totalmente projetado através de Deus. Entende? Então a gente não coloca Deus em coisas. Deus é as coisas. Deus é a sua vida. Agora, pelas crenças, a gente acha, não, tá usando o nome de Deus, mas tá fazendo isso. Tá usando o nome de Deus, mas tá fazendo isso. E se for olhar generalizando o ser humano, quem não erra? Você não acha que hoje tá moda falar de Deus? Antigamente nos negócios, no mundo corporativo, às vezes você ia fazer uma reunião, você ia falar de meta de venda, planilha, não sei o quê. Quase que era um pecado você falar alguma coisa de Deus ou fazer uma oração. Hoje os caras começam a falar um vídeo, falar uma palestra, já cita um versículo, já não tá uma moda isso. Você há de convir comigo que a gente tá na era da informação que nunca houve na história? Claro, sem dúvida. Correto? A gente tem acesso a coisas que nós nunca tivemos na história. Você pega esses moleques hoje de até 25 anos de idade, são os moleques mais disruptivos que nós tivemos na história da humanidade. Por que será? Porque eles se conheceram de uma forma que nós não tivemos a oportunidade de conhecer. Sem dúvida. A gente teve acesso a coisas que eles nunca vão ter. Entende? Então eles vão ser muito mais disruptivos que a gente, vai ter um crescimento muito maior do que a gente, porque nós fomos totalmente pautados em crenças. Eles não. Então o problema está nele em falar de Deus nessa geração de hoje, ou o problema está em nós que nunca falamos da forma que deveríamos falar. Porque você vê esses jovens hoje dando valor para a pessoa que eles são. Enquanto todo mundo está deixando de viver a própria vida para dar valor para quem não é. Ou para quem não tem. Porque tá todo mundo, você pode ver, quem não prospera, tá fazendo sempre pro outro, tirando tudo que tem de dentro de casa para dar pro outro, mas não consegue prosperar. É porque tá errado?
Ajudar o outro, não. Tá errado porque ele não aprendeu o princípio. Se ele multiplicasse primeiro para ele, quando eu fosse entregar para Rebeca e para o Breno, seria transbordo. Eu te encheria muito mais de prazer, de alegria, do que te vir cá e pagar uma conta de luz hoje só para sanar um problema. Entendeu? Show. Você conversa, eu vejo alguns jovens hoje, a gente vamos pegar o Kaique do PLR aí, eu acho que ele tem 18, 19 anos, fatura milhões e milhões de reais por mês. O cara, quando você vai ver os vídeos dele, parece soar prepotência, arrogância, mas não é. É convicção daquilo que ele é. Entende? Não é que ele é prepotente, não é arrogante. Quando você dá valor, você não gasta energia com quem não dá mais. Entendeu? Então acredito que não que eles são melhores, que eu não tô falando nada disso. Sim, sim. Eu tô falando que o acesso à informação hoje faz com que as pessoas falam muito melhor de Deus que nós que não tivemos acesso a essas E informações. talvez isso tenha a ver com o que você estava falando no início de Gênesis 1:25, tal do propósito. É isso aí. Hoje eu posso virar pra você aqui e falar sobre uma identidade, porque eu aprendi sobre o princípio. Mas se a gente pega a nossa geração pra trás, só aprendeu o que é pecado. Justamente. Entende? Você sabe muito pouco de você e sabe muito pouco do que pode te levar se você errar. Na igreja, exemplo, do mesmo tanto que fala que Deus é onisciente, onipresente, tá falando do diabo como se ele estivesse acabando com a vida dos outros. Mas tá bom, e cadê o Deus que eu acredito? Cadê o Deus que me fez pra prosperar, pra enriquecer, pra dar certo? Jesus vira e fala assim, vós sois mais que vencedores. Mas beleza, eu posso pegar lá o texto que Davi diz lá que a inveja corrói os ossos. Então eu posso ficar com medo da inveja, mas eu posso entender que eu sou mais que vencedor. Você escolhe a vida que você quer ter, entende? Só que nós fomos ensinados que o quê? Cuidado com a inveja, cuidado com o olho gordo, cuidado com isso. Todos os cuidados que você tem gera um problema para que você não se torne disruptivo em alguma área. Entendeu? A única coisa que paralisa a nossa prosperidade chama medo. Tem duas teorias. Medo, a gente pode ter nascido com medo de fabricação, né? É um mecanismo de autodefesa, nada além disso. Então ele pode me ajudar em alguns momentos. Só que tem teoria que nós não nascemos com medo nenhum. Tem as duas teorias, entende? E o medo foi desenvolvido ao longo do tempo. Então vamos supor que o medo tenha sido desenvolvido ao longo do tempo. Quem que impôs esse medo sobre você? Aí seu pai fala assim, não faz isso não, senão você vai machucar. Medo. Ah, não, se você abrir uma empresa, toma cuidado, que você pode ficar pobre. Você pode passar por isso, pode fazer medo. Então a única coisa que te impede de olhar para sua identidade, saber que você nasceu para prosperar, para enriquecer, para dar certo, para governar, para dominar, para transbordar sobre a vida dos outros, se chama medo, a dúvida. Será que eu ponho? Será que eu não ponho? Será que eu vou? Será que eu não vou? E quando você tem dúvida, você demora muito a tomar decisão. Quando você demora a tomar decisão, automaticamente você demora a ter resultado. Ponto. Bem isso. Galera, o papo tá foda, tá muito bom. Compartilhe, dê o joinha, deixa a sua opinião também. Você costuma ler as opiniões lá que a galera deixa nos Leio demais, com comentários? certeza. O que que já teve de mais bizarro lá no seu Instagram, assim? Ou na caixinha de pergunta, uma pergunta inusitada que você Ou fala. até pessoalmente, né? Alguma coisa que já tenha acontecido que você falou, eita. Você Cara, lembra agora? Na verdade, tá vindo na memória, não. Eu não costumo muito pegar coisas negativas, sabe? Ou do outro lado, né? Alguma coisa boa que talvez te emocionou. Sim. Que você falou assim, poxa, eu consegui ajudar. Te marcou, me perguntar, né? que te marcou de uma certa forma, assim. Vou te contar algo inusitado. Sim. Fui pra Pirapora. Passando pão que o diabo amassou. Quebrado. Devendo aqui em média 19 mil reais por mês, porque eu assumi uma dívida. Era 380. Juntando o frigir dos ovos, virou 580. Devendo a agiota. Uma loucura danada, cara. E com 2 dias que eu tava em Pirapora, eu já tinha conhecido algumas pessoas lá, um cara me liga, pastor, aprendi certinho, o cara me liga e fala assim, cara, acabou meu gás aqui em casa, e etc e tal, tô com os meus filhos aqui e tal, eu não sei o que fazer, e cortou minha luz também. Cara, eu peguei um dinheiro que eu não tinha, paguei a conta de luz do cara, o gás do cara, deu no outro dia minha conta de luz cortou. Caramba. E eu não tinha dinheiro pra pagar a conta, tive que vir aqui em Belo Horizonte pegar dinheiro emprestado pra pagar a conta lá. Isso é algo muito inusitado, é uma coisa que me marcou. Foi onde eu aprendi. Se você não transborda ainda, não dê pra ninguém. Entende? E a galera tem até esse receio, né? Talvez entra até a questão do medo, né? Do dizer não, Sim. do não posso, não tenho. Se sente, às vezes, na obrigação de ter que fazer, né? Necessidade de aprovação, né? Você tem tanto medo de falar não, porque o que o outro vai pensar, nossa, o cara vai falar que você é assim, assado, frito, cozinhado, então você vai lá e prefere tirar de onde você não tem pra fazer. Tá errado. Entende? Se você não dá valor em si, como você vai dar valor no outro? Não tem como.
A gente só dá aquilo que a gente tem, cara. A gente vê muito isso, às vezes, quando a pessoa acaba de ter uma ascensão, assim, e, sei lá, meu meio mais, assim, tipo, jogador de futebol, por exemplo. Às vezes cresceu, tá ganhando dinheiro, tá em alto nível, aí às vezes quer ir lá e dar uma casa pros pais, né, quer dar uma coisa, mas tem receio de gastar com ele, de comprar alguma coisa pra ele, a esposa de comprar alguma coisa, de comprar uma coisa mais com um celular que seja, mas dá uma casa, dá um carro Sim. pra fulano, pros parentes, pros primos, pros avós, pros filhos. E tudo isso acaba Crença, sendo né? crença, né? A gente vai reagir assim, a gente age e reage mediante as crenças, não tem pra onde correr. Por isso que ter o nível de autoconsciência, igual eu falei, né, do autoconhecimento, é você identificar que 85% das coisas que você está agindo e reagindo é mediante algum tipo de crença. Então, beleza, se pode me prejudicar, se pode ser uma crença, o nível de consciência faz o quê? Muda a rota, entende? É eu virar e falar assim, não, isso aqui é uma cerveja. Não, se eu tomar essa cerveja hoje, pode ser que eu gere outros problemas, tome mais e vire à noite aqui na rua, e muita coisa pode acontecer. Então, vou fazer o quê? Vou mudar a rota, não tomo. Eu sou um cara que fala que você nunca mais vai me ver beber por causa dos problemas que eu tive, só que hoje eu tenho mentalidade para lidar com qualquer tipo de bebida e não mudaria nada. Mas se eu tenho mentalidade para lidar com qualquer tipo de bebida, por que eu beberia? Eu não preciso dela, entende? Então, eu nunca vou tomar uma atitude ou ter que tomar uma decisão de forma rápida, acelerada, sendo induzido por alguma coisa, entende? Então, se não for por mim e pra mim, esquece. Sei. Essa questão até da crença limitante, assim, eu percebo, por exemplo, quando alguma aluna chega pra mim e fala, tem uma situação financeira muito boa e etc., mas pensa justamente nisso, fala, Rebeca, eu queria comprar tal coisa, assim, que é muito caro, uma bolsa que seja, assim, uma de grife. Mas aí eu lembro que tem pessoas que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem isso aqui. Eu não me sinto, tipo assim, não me sinto no direito de poder comprar aquilo mesmo hoje tendo condições. Você acha que isso também é da crença limitante, é do meio? Necessidade de aprovação, entende? Tem uma coisa também que você até falou sobre o Wendel Carvalho, né? Ele fala também da crença do merecimento, né? Que quando você... São coisas simples que você começa a mudar no seu comportamento, que aí você se vê como merecedor, que talvez você não via antes. Igual ele falou, poxa, hoje eu tenho um Porsche, tenho os carros importados, mas quando eu tinha meu carrinho popularzinho, de baratinho, eu andava com ele limpinho, isso já me motivava, me dava uma crença de merecimento para eu poder escalar isso e crescer. Tem um pouco disso também, merecimento, né? É totalmente tratável, né? Quando a gente fala de merecimento, necessidade de aprovação e escassez, está tudo interligado. Principalmente no caso que ela acabou de contar. Se eu não identificar que eu mereço ter as coisas, eu vou ter? Não. Eu posso ter o dinheiro para comprar, mas eu acho que eu não mereço. Não vai comprar. Então, como que eu passo a merecer? Vou dar um exemplo. Entra em restaurantes mais tops. Você não tem dinheiro? Mas entra lá para tomar uma água, senta lá e começa a olhar para aquele ambiente e fala assim, cara, eu mereço viver isso aqui. Eu mereço estar aqui. Meu cérebro ele não trabalha através de repetição ou de algum impacto. Então, eu começo a trazer aquilo para dentro do meu cérebro. Isso aqui é a minha vida, cara. Essas pessoas que eu quero me conectar, isso aqui que eu quero viver. Você começa a ter senso de merecimento, né? O caso dessa menina mesmo. Quer ter alguma coisa, mas não tem por causa que os outros vai pensar. Só abrir um parênteses para vocês entenderem. Se tivesse como acabar com a fome do mundo, Elon Musk acabou de falar ali que ele abriria mão de toda a fortuna dele para acabar com a fome. Isso não vai acabar. Pode pegar o dinheiro da humanidade hoje e dividir em partes iguais. Te dou 4 anos para o dinheiro voltar para a mão das mesmas pessoas. Então, se você não tem como acabar com a fome do mundo, você tem como acabar com a sua fome. E acabando com a sua fome, você vai transbordar sobre a vida daqueles que querem acabar com a fome deles também. Isso é transbordo. Você não pode ajudar quem não está disposto a ser ajudado. Entende? É o famoso lançar pérolas aos porcos. Eu acho que eu não posso comprar porque o outro não tem. Eu automaticamente não tenho, não deixo o outro ter e acabo sendo refém. Ou a pessoa acha que vai deixar de ser humilde, né? Que tá negando as origens, as raízes e etc. É muito assim. É porque banalizaram também, porque é humildade, né? As pessoas confundem humildade com simplicidade. A palavra humilhar ou ser humilde significa servir, aquele que serve. Por isso que Jesus foi um dos caras mais foda que houve na história, porque ele só veio com um propósito, servir. É verdade.
Bruno, infelizmente nós estamos quase Sério? chegando na reta, só porque vai ficando gostoso, né? Vai vontade de emendar, embalar as perguntas. Mas eu queria que você deixasse também um recado aí para essa galera que está assistindo, né? Eu sei que você já deu insight, deu já muitas dicas de marketing digital, deu dicas de mindset, mas o que falar? Porque às vezes a pessoa pensa assim, beleza, ele falou o que eu preciso fazer, como eu tenho que fazer, mas às vezes ela não encontra essa força, porque você contou aí um pouco da história da sua vida, quando você decidiu mudar, você mudou. Sim. E mesmo sem falar assim, não teve um motivo assim. Mas tem gente que às vezes se sabota muito, né, Beck? Tem gente que tá assistindo a gente e não vê essa força, não Ou às tem. vezes acha que não é pra ela, né? Tipo, isso não é pra mim, né? Tem gente que não tem nem... Não se enxerga no futuro. Pensa, só faz aquela repetição da vida ali, acorda, vai trabalhar, chega cansado, faz comida, toma banho... Vive uma rotina que ela não tá feliz, né? Justamente. O que você diria pra essa pessoa, assim? Sobre o seu trabalho, a sua mentoria, como vai fazer diferença na vida dessa pessoa? O que você falaria hoje pra pessoa que tá lá, assim... Como essa mentoria é para essa pessoa que está te ouvindo e está te vendo agora nesse momento? Eu vou até te pedir perdão. Eu não vim aqui para vender, então não vou oferecer mentoria para ninguém. Tá? Eu vou dar um recado para você. Não vai fazer o pitch? Não vou fazer o pitch. Poderia. Alguns vão virar e falar assim, nossa, mas tá perdendo a oportunidade. Não é a minha intenção. Mas, enfim, recado para você. Se o nosso cérebro ele trabalha através de repetição, entende que tudo ele vai gerar um padrão. Já teve vontade de comprar um carro e quando você saiu na rua, só viu aquele carro? Fez uma tatuagem, nunca tinha visto no braço de ninguém, começou a andar na rua, só viu aquela tatuagem. É assim que o seu cérebro trabalha. Ele cria parâmetro para todas as coisas. Ele sempre vai buscar na sua infância alguma coisa que aconteceu na sua vida de forma similar para trazer aquilo como se fosse mais real para você. Agora passe a usar isso de forma intencional. Tem medo. Acha que não é para você. Acha que não vai conseguir. Acha que não vai dar certo. Entende uma coisa. Ser intencional é ter a convicção que eu nasci para ser e para ter. Mas é impossível ter se você não ser. Então não preocupe com o próximo passo. Preocupe com o que você está se tornando depois dessa live de hoje. Entende? É você olhar para dentro de você e ter convicção que todos os parâmetros da sua vida vai ser dirigido por aquilo que você escolhe. Você tem a vida que você merece. Existem dois caminhos. Um caminho negativo, que te afasta do seu propósito, e um caminho positivo, que te apresenta uma nova vida, que te aproxima do propósito. Você escolhe qual que você quer seguir. Jesus garantiu que você pode viver uma vida abundante. Não depende de mim, não depende deles. Só depende de você. Muito Show de bom. bola. E olha só, a gente sempre no finalzinho do nosso programa, a gente lança 4 palavrinhas assim, é tipo um bate-volta, né? Sim. E a gente gostaria que você definisse pra gente a palavrinha que a gente soltar pra você, ali uma palavra, uma frase no máximo, se você conseguir. Show. E assim, bem no bate-volta. Então, primeira palavrinha, Deus. Tudo. Família. Amor. Sucesso. Vida. Bem-estar. Saúde. Boa. Muito Show bem. de bola. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Mais uma vez estivemos aqui com esse convidado que contribuiu muito com a gente. Esse QR Code, mais uma vez eu falo para vocês, tá aí, podem mandar mensagem pra gente, assuntos que vocês gostariam de ouvir, pessoas que vocês gostariam que estivessem aqui com a gente, dúvidas também, que a nossa equipe vai entrar em contato. Então, assim, gostaria de agradecer demais, tá? Curte, comenta, compartilha, por favor, que Segue aqui o Bruno lá, né? Segue o Bruno lá, a gente colocou ali o Instagram, top. né? É isso aí. E muito obrigado, Bruno, pela contribuição aí. Foi uma tarde de muita conversa, muito bate-papo. Experiência. Para quem quer começar aí, já deu aí todos os insights, né? Falou muita coisa. Teve polêmica. Olha, vamos participar. Quero participar do polêmica churrasco com ele, lá, hein, gente? Vou chamar vocês. Dia 25 Sim. agora a gente tem um, você tá convidado. Ó, Dia 25 de fevereiro. irei com o maior prazer. Show. Aí, ó, tá vendo? Mas é isso. Eu que agradeço vocês, tá? Deixando aqui bem aberto. Ser pobre é difícil. Ser rico é difícil. Ser gordo é difícil. Ser magro é difícil. Cada um escolhe o seu difícil. Show. Uau. Vamos embora pra É cima. isso aí. Bora pra cima. Fechou? Pessoal, obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Tamo junto. Tamo junto. É nóis.